nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Graças a Deus. Todos que assistem conosco, Deus os abençoe. Todos os que visitam, Deus os abençoe. A irmã da Ana Cássia e da Cristiana está ali. Fique de pé, por favor, Raquel. A irmã mais velha das meninas estão aí conosco. Deus abençoe. Obrigado. Já regulou? Está reguladinho? Está certo? Está bom? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se não tiver bom, arrume agora e depois a gente aguenta. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra no Evangelho segundo São João, no Evangelho que São João escreveu, capítulo 3, do versículo 3. Pode ficar de pé, por favor. São João 3, 3. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos nessa grande questão. Nós encomendamos a Ti toda a nossa vida, nossas almas, e pedimos que o Senhor nos dê esse novo nascimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Graças a Deus. Nós vamos continuar a leitura da mensagem Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. A partir do parágrafo 52. Glória a Deus. Eu disse... 52. Como o pegou apenas recentemente um de seus... Que o irmão Brana estava contando o caso do irmão que era construtor e teve o sonho. E ele alterou o projeto. E agora ele continua contando o caso do irmão, mas agora da sua família. Então sua moça se casou com um bom rapaz, um homem simpático. Ele é um maquinista aqui nos trabalhos de barco. E o rapaz teve seus dedos cortados dessa forma. Um bom homem. E eles tiveram uma amável família. 3 garotinhas. E uma delas, todas cristãs. E elas cantavam em trio. Se tivermos uma reunião aqui, elas virão para cantar para nós. E uma das garotinhas formada em música de piano, e era uma professora de música clássica, quando ela era apenas uma criança, 15, 16 anos de idade. E as crianças na escola começaram a chateá-la sobre diferentes coisas. Que coisa interessante, não é? A menina muito bem dotada, já com um desenvolvimento muito assim alto para a sua turma. E as crianças na escola começaram a chateá-la sobre diferentes coisas. E sendo uma cristã, e isso tomou conta de seus nervos e deu-lhe um colapso. E ela perdeu sua mente. E eles estiveram com ela em Louisville e iam levá-la para a instituição de doentes mentais na segunda-feira seguinte. E os doutores não me deixariam vê-la. E eu fui com uma visita e me assentei ao lado da cama com o pai e a mãe.
E enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo moveu nesse sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, onde eles levam pacientes nervosos e quando há uma esperança para eles. Então, se não puderem fazer nada por eles, eles os encaminham para Madison, Indiana. E a moça estava indo para Madison aquela semana. E ela estava sem esperança. E assentado ali, uma visão veio diante de nós. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus também possa entrar em cena a nosso favor, não é? Glória a Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. E assentado ali, uma visão veio diante de nós e falou com a moça no nome do Senhor Jesus. E a mãe segurou-me pelos joelhos, levantou-me e agarrou-se a seu esposo pela mão e disse: nunca esteve errado. Eu disse: não se preocupe, ela ficará boa. Glória a Deus. Aqui falta uma palavra, mas eu acho que está aqui o prédio rapidamente. Eu acho que eu saí do prédio rapidamente. Falta acho que nem, não digitou, nem apagado, não está. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era um pouco antes das 9, antes que eu fosse para a igreja naquela noite. Isto foi num domingo. E o pai, com seu coração tão emocionado, ele disse: eu não poderia ir para casa guardando a boa notícia, irmão Brana. Ele disse: o médico veio e examinou minha moça. E ele disse: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Glória a Deus. Quando a mãe estava deitando um cadáver, umas poucas semanas atrás, lá estava o trio lá embaixo. A garotinha tão simpática quanto podia ser. Ela e seu namorado, amavelmente. Eu digo a você, o projeto, a palavra de Deus é a única para explicar o programa de como nós devemos nascer de novo. Oh, glória a Deus. Primeiro, nós consideramos nós mesmos pecadores e dignos de condenação. E nós somos todos nascidos em pecado e formados em iniquidade. Não há uma parcela sã em nós. Nossas mentes são más, nossas almas são corruptíveis, nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento imaginário da mente do homem é nocivo, um pecador. E também nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom. E nós somos exatamente cheios de corrupção. Cheio de corrupção. Só não é no Brasil, né? No Brasil não tem corrupção nenhuma, né? Aqui não dá, faz nada que é corrupção. Coisa, né? Um pesadelo. E como poderia uma coisa corruptível trazer uma outra coisa boa de uma corruptível? Deixe-me dizer isso, que em Jó, no 14º capítulo, ele diz: vendo que o homem nascido de mulher e cheio de inquietação e trabalho, ainda assim ele surge como a flor e se seca. E adiante, como o profeta continua falando, ele disse: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Se você colocar seu balde dentro do poço e tirar um balde de água e ficar parada, ela senta,
Você olha nela e ela está turva. E pequenos vermes existem naquela água. Não há meio nenhum de colocar seu balde de volta e ter um balde limpo. O mundo está todo contaminado. O mundo está todo, São Paulo disse, o mundo jaz no maligno. O mundo está todo contaminado e toda a alma, mente e corpo do homem está contaminado. Ele nasceu em pecado, fisicamente formado em iniquidade, e veio ao mundo proferindo mentiras, de tal forma que sua própria alma está contaminada. Nada bom. Um não pode redimir o outro, porque está todo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água aqui, que está contaminado, e misturá-las. Você a contamina mais. Não há purificação para ela. Porém, Deus determinou salvar o homem. Aqui está o grande enigma. A grande questão se resolve aqui. Porém, Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre si toda a nossa iniquidade. A penalidade do pecado. Quando você nasce na penalidade do pecado, é morte. Pecado é morte. E a penalidade foi tão grande que não houve nenhum de nós que pudesse ajudar o outro. Assim ali teve que estar alguém que pudesse pagar essa penalidade. Que tal se esta manhã a pena para deixar esta sala fosse bilhões de dólares? Não haveria nenhum de nós que pudesse sair, pois não há nenhum de nós que seja merecedor disso. Porém, então, se viesse um que fosse digno de pagar por todos nós, isso compreende alguém, nós não podemos fazê-lo. Isso compreendeu alguém que fosse digno. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, como eu desejo poder parar aqui por um momento e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como parente redentor para salvar o estado caído teve primeiro que ser digno. Tinha que ser um parente. Por conseguinte, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se da parentela para conosco, tomando uma forma de carne. Por isso ele se fez homem. Bruno Brana mostra em outras mensagens que ele se fez homem para que o homem pudesse fazer Deus. Isso é o grande projeto de Deus. Ele não cabe bem na nossa mente, mas a nossa alma o sabe muito bem. Glória a Deus, ele se fez homem, desceu. O Emanuel, o Deus eterno, se fez Emanuel, se fez Deus conosco. Esteve na terra, andou na terra, sofreu todas as pressões que um ser humano pode sofrer. Morreu naquela morte terrível, para quê? Para salvar a todos aqueles que nele crê. Então, automaticamente nós já nascemos condenados. Automaticamente. Mas a partir do momento que você confessa que Jesus é o seu Salvador, então ele é o seu Salvador. É o projeto dele te salvar, te dar a vida eterna, mudar o seu destino. Glória a Deus, se você desejar nessa noite, fale com ele que você deseja que ele seja o seu representante, o seu Deus, o seu Salvador, o seu curador, o seu conselheiro, o seu tudo. Às vezes nós temos problemas aqui na terra e nós tomamos conselho com os ímpios. Nós tomamos conselho com os ímpios.
Nós não tomamos o conselho de Deus, porque o conselho de Deus não é chique. O conselho de Deus não atende à expectativa social. E nós vamos direto nos ímpios e tomamos conselho com os ímpios. Cada um, todos têm o direito de escolher o seu conselheiro. Mas seria bom se nós pudéssemos ter essa força de escolher Deus como nosso conselheiro, como nosso ajudador nas horas difíceis. E não escolher os ímpios para serem nossos conselheiros. Eles têm o conhecimento deles, eles vão instruir de acordo com o que eles têm. Agora Deus tem o conhecimento dele e ele irá nos instruir de acordo com o conhecimento que ele tem. Então é da escolha de cada um. Mas é bom saber disso. São Paulo disse uma vez, acho que para os Gálatas, vocês começam pela carne, agora quer terminar pelo Espírito. Começa lá, termina lá. Então não tem como mudar muito. Você entrega seu caminho ao Senhor ou não entrega seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho aos ímpios, para eles cuidar para você. Agora, há pessoas que nós sabemos que entregam os caminhos a Deus. A palavra, busca orientação com a palavra de Deus. Agora, cada um. Não estamos aqui para obrigar ninguém a escolher um ou outro. Mas, na medida da nossa pouca leitura e conhecimento, mostrar que tem duas opções. Tem dois caminhos. Tem dois conselheiros. Tem Deus e tem o mundo. E ele é aquele que produziu aquela ponte cheia de sangue. Eu acho que eu pulei um pedaço aqui, né? Então ele tornou-se da parentela para conosco, tomando uma forma de carne. Ele se tornou parente. Teve que ser assim. Então ele teve que ser digno. E ele é aquele que produziu aquela fonte cheia com sangue, derramado das veias de Emanuel. Não foi derramado das veias da segunda pessoa da Trindade. Foi derramado das veias do Emanuel, do Deus conosco. Glória a Deus. São Paulo disse no livro de Atos, para os discípulos, tende para os pessoal ali da igreja, os ministros e todos que estavam ali, ele disse, tende cuidado da igreja de Deus, a qual ele resgatou com seu próprio sangue. Seu próprio sangue. Então é o sangue das veias de Emanuel. Não é sangue das veias da segunda pessoa da Trindade. Como eles dizem que Jesus é a segunda pessoa. Jesus é Emanuel. É o Deus conosco. É a coluna de fogo. Se fez Deus. Se fez homem. Para andar no nosso meio. Sofrer as nossas dores. E morrer no nosso lugar. Levar sobre si toda a iniquidade. E ele ascendeu ao céu. E agora ele mora em nós, na igreja. O seu Espírito Santo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória de São Paulo. E foi o que suportou nossas iniquidades. O que suportou nossas iniquidades. Um belo tipo, eu tenho aqui em Números. Eu escrevi minhas escrituras aqui, em Números. O bonito tipo disto está ali. Isto é, ao todo bonito, se você puder vê-lo. Isto é uma serpente de metal levantada no deserto. Como Israel. Aquela serpente, para eles, era uma picada mortal. Não havia nenhum remédio. Não havia um médico no meio deles
que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, porém não para aquela picada. Exatamente como eu tenho dito, não há médico entre nós que possa curar pecados. Não existe médico, psiquiatra, psicólogo, feiticeiro, sei lá mais quem, pastor, ninguém para curar pecados. Ninguém. O único que pode curar pecado é quando a pessoa confessa o pecado e Deus entra em cena, aí sim a cura. A cura. Glória a Deus. Isto é uma picada mortal. E todos estamos culpados. Todos formados em iniquidade. Todos nós somos culpados. Mas o que fez Deus? O que fez Deus? Você já parou para perguntar o que Deus fez por você? Você já parou algum instante assim, deu uma olhada para lá e para cá, e perguntou o que Deus fez por mim? O irmão Brana fez a pergunta, mas o que fez Deus? Eles eram culpados então. A morte tinha que ser paga, a pena de morte. Mas Deus tinha Moisés para levantar uma serpente de metal e a colocá-la sobre uma haste, que nada podia fazer o povo, nenhum dinheiro tinham eles que pagar, enfim, nada. Nenhum credo eles teriam que recitar, a nenhuma igreja eles teriam que se juntar, simplesmente olhar e viver. Já pensou? Já imaginou? Deus, todo mundo já leu isso no livro de Números, não é? Que Deus mandou Moisés fazer uma haste com uma serpente de bronze ali. Na farmácia dos médicos, tudo não tem aquele símbolo da... Isso, é algo semelhante, né? Todo mundo conhece. Então ele fez aquela serpente, aquela haste, e colocou aquela serpente. O que uma serpente pode fazer? O que uma serpente de bronze pode fazer? Tem um cabo de vassoura aí, não? Aquele que a irmã Selma te deu umas boas. Ele deu um cabo de vassoura lá? Ei, Marcelo, me perdoe, Marcelo. Se a senhora me perdoar, você já vai ter um grande galardão, viu? Vai ter um grande galardão já. O poeta diz que quem casa com mulher feia já tem metade dos pecados perdoados, né? Então, se vocês conseguirem me perdoar um pouco, já abrando um pouco a pena. Então, uma haste, não é isso? Uma haste, está mais ou menos, dá uma demonstração? Agora, já pensou uma haste assim lá no deserto? Mas eu sei que você é meu companheirão de guerra, simplesmente faz de conta que você vem adorar e dá uma olhada para essa haste. Assim como que você estivesse lá no deserto, assim, um exemplo. Assim, vem bem assim, bem... Não, você não chegou perto para ver, chega perto. Mas mais perto, isso aí os outros não sabem o que você viu. Aí, era isso. Chegar, glória a Deus. É? Olhar, o irmão Breno disse, obrigado, fique à vontade. Glória a Deus. Veja. Veja, deixa eu ler aqui, eu perdi aqui.
Nenhum credo eles teriam que recitar, nenhuma igreja eles teriam que juntar, simplesmente olhar e viver. Mas o que estava valendo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não era nem a haste. Não, a haste era uma haste de bronze, sei lá de quê, e a serpente era de bronze. Mas Deus disse, olha, não tem médico que vai curar, nada. Tinha médico lá no meio deles, mas não podia fazer nada. Era o pecado. Então Deus falou, vai lá e dá uma olhada. Todo mundo pode olhar. O pequeno, o grande, o inteligente, o muito sabido demais, o que joga pedra, pode qualquer um chegar a olhar. Não tinha restrição. Não tinha requisito nenhum. Oh, você tem que ser isso, isso, não. Chega e olha. Só isso. Simplesmente olhar e viver. Nesta noite, o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus e viver. Glória a Deus. Um dia desse nós lemos aqui numa quarta-feira, daquele homem, um irmão, que era vendedor de carro, ganhou bastante dinheiro, e pode deixar aí. Ganhou bastante dinheiro, e a esposa dele se converteu, e ele então, se for por causa de dinheiro, pode ajudar a sua igrejinha lá, pode levar dinheiro lá para a sua igreja, dinheiro nós temos bastante. Então tem gente que quer pagar para entrar para o céu, mas Deus quer você, dinheiro ele é dono do mundo todo. Ele é dono de todas as minas de ouro, de todos os poços de petróleo, de todo o minério que tem na terra, até que a gente sabe que não sabe, e de tudo, de ferro, de estanho, de boi, de vaca, e de usina, e de cachoeira, tudo é dele. Ele quer você. Mas aquele irmão, aquele homem, aquele vendedor, aquele empresário, eu não sei, eu não entendi bem se deixaram no bolso dele ou deram para ele. Alguém colocou um chaveiro no bolso dele. Quando ele vai olhar, no chaveiro estava escrito: onde você passará a sua eternidade? Você já parou para perguntar onde você vai passar a sua eternidade? Aí ele sentiu ali meio, que coisa mais tola, e jogou aquilo no lixo. Aí uma voz, um sentimento nele, isso não está resolvido. Ele foi lá, apanhou aquilo de novo e não sei mais o que ele fez. Então ele saiu a procurar as igrejas. Cada igreja que ele chegava, mandava ele fazer uma coisa diferente. Você acha que está na mensagem Abraão restaurado, não é? Quem lembra que a gente leu aqui um dia desse? Abraão restaurado, não é? Então ele saiu procurando as igrejas, cada uma falava uma coisa. E ele foi falar por irmão Brana, e ele falando com o irmão Brana e conversando, e ele queria saber do irmão Brana o que ele tinha que fazer. O irmão Brana falou assim, nada. Ele já tinha sido pego pela palavra ali na hora do chaveiro, agora é servir a Deus. Agora era caminhar com o povo de Deus, ir para a igreja também, não ficar em casa lá, emburrada, pensando no dinheiro, brigado com o pastor e com todo mundo. Por que você não briga com Deus? Briga com ele. Ele solta o diabo, sei lá, no mundo lá. E o que o diabo está fazendo com as pessoas no mundo? Se aqui não está bom, lá está melhor. Tá? Então ele já tinha sido atraído pela palavra. Agora, era só ele servir a Deus. Nada mais. Aquela hora que aquela palavra agarrou a sua alma, pronto. E o que é? Simplesmente olhar e viver. Simplesmente, nada mais. Olhar e viver. Você olha essa mensagem, cada dia um pouquinho. Todo dia olha um pouquinho nela. Você vive. Cada dia você olha um pouquinho nela. O que ela tem de mais do que um jornal, do que um livro, do que uma tela de internet? O que ela tem de mais? Tem alguma coisa nela. É letra igual qualquer outra letra. É o A, é o B, é o C, é o D, é o F, é o G. Na nossa língua.
E nas outras línguas, cada um com o seu alfabeto para lá. Mas é as mesmas letras. Mas o que tem nela? É o mesmo bronze que fazia as armas, mas aquela era uma serpente. Bronze que Deus mandou fazer uma serpente. Então agora é simplesmente, não é fácil. Né, mãe Isaías? Bom demais, né? Cadê mãe Elias? Não. Não precisa de... Não precisa responder, não. Tá bom. Então é simplesmente isso. Vê você quão simples. Olhe e viva. Não junte-se à igreja. Nenhuma sensação. Você não tem que ter um sentimento estranho. Tem gente que acha que começa lá, que acha que o pastor tem que fazer um sentimento estranho nas pessoas. Que horror é isso, não é? E aí vai aquela multidão de gente atrás dessas coisas. Não é essa sensação, não. Aquele amigo de Jó, ele arrupiou até o cabelo da nuca, mas aquilo não serviu para nada. Ele estava totalmente fora. Ele não entendia o que Deus estava fazendo com Jó, com seu amigo. Então é algo muito além disso. Não junte-se à igreja. Nenhuma sensação. Você não tem que ter um sentimento estranho. Apenas olhe e viva. É tudo. Muito simples. Não se você pode memorizar todos os 10 mandamentos. Você viverá. Não se você conhecer todos os estatutos. Mas olhe e viva. Olhe e viva. Olhe para a palavra. Os problemas vêm para cima da gente, mas não deixe de olhar para a palavra. Mas, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não sei, olhe para a palavra. A palavra tem encaminhado muita gente nos caminhos corretos da vida. E ele não perdeu seu poder, ele não perdeu sua força. Ele continua encaminhando as pessoas para o caminho correto, para o lugar correto. Você leva seu carro para consertar, você não precisa ficar descabelando lá, pensando em o que vão fazer. Não, simplesmente entrega lá para o funcionário. Daí a pouquinho seu carro está novinho de novo. Sabe o que fazer. E assim qualquer outro serviço. Então entregue seu caminho ao Senhor. Apenas olhe. Como diz o pastor Wagner, simplesmente olhe. Simplesmente olhe. Tenho muita vontade, eu já até falei com ele de passar uns 2 dias lá na Parnaíba, no Piauí, lá na foz do rio Parnaíba, né? Um lugar, diz que é um lugar muito bonito. Né? A gente olhando assim na tecnologia aí é uma coisa fantástica, né? Não precisa ir nem para os States. E no Brasil mesmo tem um lugar bonito de ir. É lá na Parnaíba, onde o pastor Wagner Borges mora. Eu acho que ele está morando lá ainda, acho que não mudou não, né? Se ele estiver escutando nós um dia, né? Deus abençoe ele, né? E a irmã Terezinha e todo mundo. Simplesmente, muito simples. Não se você pode memorizar, tá? Apenas olhe e viva. Isso é tudo que você tem que fazer. E todo homem que olhou sobre ele viveu. Todo que olhou sobre ele viveu. O ladrão da cruz olhou para ele e viveu. Zaqueu olhou para ele e viveu. A samaritana olhou para ele e viveu. João olhou para ele e viveu. Mas quem olhou para ele? Glória a Deus, oh glória! E todo homem que olhou sobre ele ou para ele, viveu. Louvado seja Deus!
Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos aqui, ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Então deve. Por quê? Aquela serpente ele estava apontando para Jesus. Jesus na haste, na cruz. Mas agora ele não está na cruz, agora ele está em nós. Né? Agora ele em nós. Mas a gente ainda olha para a cruz, é o jeito ainda muito fácil para nós olharmos para a cruz. Veja, assim deve, na mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para fazer a mesma obra. Muitas vezes esse povo se confunde quando vê a serpente representando a Jesus. Que coisa, né? Quem vai entender Deus? É pela fé. Vê a serpente representando Jesus. A serpente representava, aquela da haste, representava Jesus nesta parte. Você percebeu que a serpente era morta? Não havia nenhuma vida nela. Jesus morreu. Como Caim, quando assassinou Abel. Abel morreu sobre o altar com seu sacrifício. Após Abel ter oferecido seu sacrifício e matou o seu sacrifício por seu pecado, então ele morreu sobre o mesmo altar com seu sacrifício. Abel vai oferecer o seu sacrifício, mata seu sacrifício. Alguém vem, mata ele, ele morre no mesmo altar junto com o seu sacrifício. Após, para que nasça de novo, você tem que morrer no altar com seu sacrifício, tal como morto ele foi. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida em si. E você diz, por que isso foi metal? Metal representa julgamento. Julgamento divino. Você já viu na Bíblia, no Velho Testamento, o altar era feito de metal? Onde o sacrifício era queimado? Metal fala de julgamento. Como Elias em seus dias, ele foi olhar nos céus para ver se alguma chuva estava vindo após sua oração. Ele disse, o céu parece de bronze. O que era isto? Julgamento divino sobre um povo incrédulo. Uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Eles abandonaram Deus, agora tudo que acontece aí, vão perguntar, por que Deus deixou isso acontecer? Mas ninguém parou antes, mas por que abandonamos a Deus? Por que abandonaram a Deus? Agora acontece, morre uma pessoa importante, a gente já começa aí na mídia, aí, mas e Deus e não sei o quê? É umas coisas muito pequenas para, sei lá, é o julgamento. O julgamento vem sobre a humanidade, sobre todos. Por que isto? O céu parece um bronze. O que era isto? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação que havia abandonado Deus. Nós estamos aproximando da Páscoa. E falar nisso, eu coloquei ali uma cópia do convite do encontro em Goiânia, está ali. Quem quiser depois desejar olhar ali e ver o dia, toda a igreja é convidada a estar lá em Goiânia. Está chegando a Páscoa, e o que eles têm preparado para a Páscoa? Chocolate. O que tem a ver chocolate com Páscoa? Com a ressurreição? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver churrasco, bebedeira, farra com o Natal? Julgamento real. Ele pisou o lagar da ira de Deus, sozinho. Ele andou a estrada, sozinho ele morreu, sem a ajuda de nenhum anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai.
abandonado com Deus. Pegue com Deus, pegue com Jesus. Creia na palavra dele. Olhe para ela, para ele. E viva. É somente isto. Aí você fica olhando o irmão, todo irmão que tem defeito. Cada um aqui. Cada um tem muito defeito. Aí se você ficar lá futricando defeito de irmão, você vai sair com o dedo fedido, não é? O quê? Mas olhe para ele. A questão é ele. Nós estamos aqui nesta noite olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que morreu por você, ele que fez a promessa. Não foi nem o irmão Brana que fez promessa, não. Quem pôs isso aqui na boca do irmão Brana foi Deus, foi o Espírito Santo. O irmão Brana era um homem comum, nasceu de um casal de adolescente. A mãe dele tinha quantos anos? 15, 16? E o pai tinha 18? Por aí? 16, essa média aí. O pai dele era fabricante de clandestino de bebida alcoólica. Eles não eram cristãos. E Deus vai lá naquele casal e levanta dali o profeta. E põe a palavra na boca dele. Ele pregou e deixou tudo isso para nós. E mandou nós olhar para Jesus. Ele é o guia. Olhe para Jesus. Olhe para ele e viva. Olhe para ele e viva. Não fica olhando para a mulher, para homem, para não sei mais quem, para o dinheiro, para a crise do país. Olha para ele e viva. E viva. Olhar para ele. É simplesmente, o irmão Brana fala de um jeito assim, é tão fácil, é tão fácil. Simplesmente olhe para ele e viva. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para ele, viva. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, né? Se fosse algo mais que tivesse que exigir, como o irmão Brana disse aqui, alguns milhões de dólares, eu não tinha condição de sair daqui, ou nenhum de nós, né? Mas é só isso, olhe para ele e viva. Glória a Deus. O irmão Tiago avisa ao grupo de louvor que haverá ensaio na próxima quarta-feira após o culto. Então, grupo de louvor, quarta-feira, depois do culto, ensaio. Graças a Deus. Nós temos culto quarta-feira, culto de oração sexta-feira, sábado culto com os jovens, domingo de manhã escolinha com as crianças, 8h45 escola com os adultos, e depois da escola, reunião ministerial, e à noite a ceia do Senhor. Né, Marceneus? Às vezes eu quero largar os remédios, porque a minha fé é muito palpitante, como meu coração bate. Mas eu já tive que recorrer novamente aos remédios, devido à minha pouca fé. Mas, oh meu Deus, como seria maravilhoso se eu pudesse alcançar essa graça, né? E ela está a nosso favor, a favor de cada irmão que passou por experiências muito mais maiores que eu passo. Eu tenho que tomar esses remédios, eu tomo eles, porque se eu não tomar, minha família também entra em pânico, eu acho que eu vou sair de si mesmo, ficar louco. Mas eu estou perdoado dos meus pecados, e eu tenho obtido vitória sobre os meus pecados, por eu me agarrar com Jesus, com a palavra, com a mensagem, com os louvores. Fisicamente eu tenho que fazer o tratamento, faço. Mas há uma diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito. E nas obras do Espírito eu estou segurado. E no nome do profeta William Branham, e na sua mensagem que ele entregou para esse povo, tão próximo de mim aqui,
e que muitas vezes eu decepcionei, frustrei com a minha ausência, com a minha incredulidade. Mas o Senhor é misericordioso, é tardio em irar-se, é pronto em perdoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos lá de Buriti, né? Campo Novo também, né? Manda lembrança para vocês. Amém? Então, abençoe o outro e até outra vista. Deus os recompensa por tudo. E todos foram bem-vindos e voltem outras vezes. Graças a Deus. Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão em tuas mãos. A minha escolha já fiz. Meus passos, Senhor, eu irei. E a mim, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela mais do teu amor, pois tudo que